Então, pessoal, a gente já falou aí sobre o Teorema de Tales e já falamos sobre semelhança de triângulos. Agora a gente vai para a última parte da nossa aula, que vai falar sobre triângulos retângulos. Tá? Os triângulos retângulos, eles são uma das figuras geométricas mais estudadas ao longo da humanidade. Assim. A gente tem registros que em 1800 a.C., os babilônios já usavam esses triângulos retângulos na construção de templos, na construção de edifícios. Então, são coisas que são estudadas há muito, muito tempo. Né? Os triângulos retângulos, por muitas sociedades, foram considerados como representações da harmonia do mundo, da beleza do universo. Então, justamente por isso que a gente tem vários teoremas e várias classificações que foram construídas sobre eles ao longo do tempo. A gente vai estudar justamente alguma dessas classificações, alguns desses teoremas. Beleza? Então, a gente vai começar aqui falando sobre como é que são as nomenclaturas que a gente usa sobre os triângulos retângulos, tá? E sobre também como é a definição desses triângulos, tá? Um triângulo retângulo, ele é definido como aquele que possui um ângulo reto, tá? Então, todo triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto. Um ângulo reto, lembrando, é um ângulo de 90 graus. Os outros dois ângulos serão agudos, ou seja, menores do que 90 graus, e complementares, ou seja, eles têm que somar 90 graus também. Então, vamos resumir. Então, um triângulo retângulo tem um ângulo reto. Por que os ângulos têm que ser agudos e complementares? Vamos pensar. Um triângulo ele tem que somar 180 graus, certo? Os ângulos dele. Se um ângulo mede 90 graus, certo? Os outros dois juntos têm que dar 90 graus também, para que assim o resultado final seja justamente 180. Se eles fossem maiores do que isso, o triângulo teria mais do que 180 graus, o que não poderia acontecer, porque todo triângulo tem 180 graus. Beleza? Além disso, a gente tem algumas nomenclaturas, tá? Esse lado oposto ao ângulo reto, a gente vai chamar de hipotenusa, tá bom? Então, o ângulo reto se opõe ao maior lado, que se chama hipotenusa, beleza? Então, nesse caso, o C vai ser a hipotenusa, tá? Esse Czinho aqui. Os outros dois lados serão denominados catetos, tá bom? Então, aqui a gente tem dois catetos, que é o AC e o BC, e uma hipotenusa, que é o AB, tá bom? Lembrando que não necessariamente a gente precisa usar essas letras, a gente pode usar outras letras, tá bom? O importante é o lado oposto ao ângulo reto se chama hipotenusa e os outros se chamam catetos. No exemplo ao lado, A e B, como eu já falei, são as medidas dos catetos. Então, A e B são as medidas desses catetos aqui, AC e BC. E C é a medida da hipotenusa. Ok? Beleza. Agora vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras, né? Então, para que a gente estuda esses triângulos retângulos? Acho que a principal causa talvez seja esse teorema, que é um dos mais usados aí ao longo da história e talvez uma das coisas que mais cai no vestibular também, né? Esse teorema, na verdade, ele já foi desenvolvido há bastante tempo. Tem uma série de provas, tem cerca de 10 provas que você pode mostrar esse teorema. E ele diz o seguinte, ele diz que em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá, o que isso quer dizer, né? Então, se você pega a medida da hipotenusa e a medida dos catetos e eleva ao quadrado, você consegue estabelecer essa relação aqui, ó. C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Aí você me pergunta, em que isso é útil? Isso é útil em muitos problemas da vida prática, onde você tem que encontrar o tamanho de uma diagonal. A gente usa muito isso na parte de arquitetura, quando a gente vai planejar alguma casa, quando a gente vai medir algum objeto que é triangular, a gente costuma muito usar esse teorema, tá bom? A gente vai ver depois alguns exemplos onde a gente encontra outras aplicações desse teorema, beleza? Mas para entender bem o que está acontecendo, vamos tentar trazer um pouco mais de uma análise geométrica para essa fórmula, tá bom? Então, imagina que a gente tem aqui esse triângulo retângulo, tá, com essas medidas, e a gente, para cada lado desse triângulo, a gente constrói um quadrado, tá? Com esse tamanho, um quadrado de tamanho C, um quadrado de tamanho A e um quadrado de tamanho B. Fica dessa forma aqui. Então, a gente pegou os lados e construiu um quadrado com esse mesmo lado, ok? Beleza. Como é que a gente calcularia a área desses quadrados, né?
A área de um quadrado é lado vezes lado. Então, nesse caso, como os lados são todos A, ficaria A vezes A, que é A ao quadrado, para esse quadrado. Para esse verde, B ao quadrado. Para esse vermelho, C ao quadrado. O que esse teorema diz? Que essa área toda aqui, C ao quadrado, vai ser igual a essa área azul mais essa área verde. Então, C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Vamos ver um exemplo prático com números para ficar mais claro. Tá? Vamos tomar A é igual a 3, B igual a 4 e C igual a 5. Tá? Então, vamos fazer aqui. Ó. O A aqui mede 3 quadradinhos, estão vendo? O B mede 4 e o C mede 5. Se a gente faz, ó, C ao quadrado, 5 ao quadrado, é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 25 é igual a 9 mais 16. Tudo bem, porque 9 mais 16 realmente é 25. Quando a gente vai olhar as áreas aqui, ó, a gente vê que essa área é 25, essa área é 9 e essa área é 16. 16 mais 9 dá 25. Então, o teorema de Pitágoras, na verdade, ele tem a ver com essa questão de áreas, que a área do quadrado formado a partir da hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados formados a partir dos catetos. Mas aí a gente não tem uma prova ainda formal, né? Por que isso funciona, né? Então, no slide seguinte, eu vou apresentar uma prova para esse teorema, tá bom? Só uma observação, gente, não precisa ficar preocupado em decorar absolutamente toda a prova do teorema. Eu estou mostrando aqui para vocês para dar uma justificativa porque ele funciona. Mas o mais importante é vocês entenderem como é que é o processo geral. Não precisa saber ali passo por passo. A gente vai usar para esse teorema a semelhança de triângulos, tá bom? Então, a gente vai comparar esse triângulo ABC com alguns outros triângulos que a gente vai construir ao longo da prova, ok? Então a gente começa da seguinte forma. A gente tem esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, ABC, retângulo nesse local aqui, né, no BAC, no ângulo BAC, ok? A gente vai começar traçando uma altura, tá bom? Uma altura ligando A até H, de maneira que essa altura forme um ângulo de 90 graus, tá bom? Traçamos a altura AH, coloquei ali. Então, ó, como é que ficou? Ficou dessa forma. Vou voltar aqui para vocês verem. Ó. Tava dessa forma, então a gente como se fosse lançou uma cordinha ali debaixo do A até o chão. Ó. Ok? A gente nomeou essa altura aqui H. Beleza? Então a medida dessa altura é H. O que a gente vai fazer agora? A gente vai comparar esse triângulo grande ABC com os dois triângulos menores que foram formados, ó, AHC e AHB. Então, dois triângulos que foram formados, a gente vai comparar o grande com esses pequenos, tá bom? Vamos fazer isso aos poucos. Eu vou começar comparando o triângulo ABC com o triângulo AHC. Tá? Então, vamos comparar esses dois triângulos. Ó, tirei esse triângulo ali de cima, ó, ele estava aqui, fiz assim, ó, pá, separei ele. Tá bom? Vamos compará-los então. Primeira coisa que a gente pode notar desses dois triângulos é que os dois triângulos têm um ângulo reto, tá bom? Tá? Então ele tem um ângulo reto aqui no BAC e esse tem um ângulo reto aqui no AHC. Além disso, tem mais uma semelhança entre eles. Esses ângulos ACH e ACB, eles são iguais. Por que eles são iguais? Porque eles têm exatamente a mesma inclinação. Vamos voltar aqui para ver? Ó, percebe que esse ângulo aqui, ó, é o mesmo para os dois triângulos. Tá bom? Então, ó, ele vai ficar dessa forma. Então, a gente já sabe que, primeiro, eles têm um ângulo reto, os dois, e que esses ângulos aqui à direita são iguais. Tá bom? São, na verdade, têm medidas iguais, eles são congruentes. Então, eu marquei aqui, né, os ângulos que são congruentes. Esse ângulo aqui também vai ser congruente. Por que vai ser congruente? Porque tem que somar 180 graus, né? Então, esse necessariamente tem que ser igual. Mas vamos focar só nesses dois aqui, ó. Nesse reto e nesse vermelho aqui. A gente sabe que se dois triângulos têm dois ângulos que são congruentes entre si, pelo caso AA, ângulo de semelhança de triângulos, eles são semelhantes. Então, a gente pode afirmar que esse triângulo ABC é semelhante a esse triângulo AHC.
Opa, então se a gente sabe que eles são semelhantes, a gente pode fazer uma relação de proporcionalidade, assim como a gente fez anteriormente. Para isso, o que a gente tem que fazer? Vamos pensar quais lados são homólogos aos outros, tá bom? Quais lados desse triângulo são homólogos a quais lados desse triângulo? Começar aqui pelo HC, tá bom? Qual lado que é homólogo ao HC? Olha, então vamos olhar os ângulos. HC tem um ângulo reto e um ângulo aqui que é o vermelho. Então, aqui, ó, AC tem um ângulo reto e um ângulo vermelho. Opa, então eles são homólogos. Então, HC e AC. Beleza? Além disso, vamos olhar agora esse ângulo aqui, esse lado aqui, AB, tá? Aqui vai ser AB, que tem um ângulo reto e um ângulo azul. Qual que é o lado aqui que tem um ângulo reto e um ângulo azul? AH. Então, AAB e AH são lados homólogos, tá bom? Então, a gente tem que BC e AC são homólogos e AB e AH também são homólogos. A gente pode pegar os dados desses lados aqui e fazer, então, uma relação de proporcionalidade. Ó. Cadê? B sobre A. Ó, aqui a gente pegou o AC e o BC. Ó, B sobre A, porque os dois têm ó, azul e vermelho. B sobre A. E aqui N sobre B. Ó, que são lados homólogos. Ó, N sobre B. Porque o lado HC é homólogo ao lado AC. Beleza? Então a gente pegou dois pares de dados homólogos que a gente queria e colocou as medidas desses dados aqui, nessa igualdade. A partir daí o que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar cruzado. B ao quadrado igual a AN. Agora vamos fazer essa mesma comparação que a gente fez para o triângulo AHC para o outro triângulo. Vou voltar aqui para mostrar. Ó. Agora a gente vai comparar com esse triângulo AHB. Beleza? Vamos comparar com esse triângulo aqui. O ABC com o AHB. Então, o que a gente vai fazer? Ó? ABC, AHB. Da mesma forma que a gente analisou os ângulos dos outros dois triângulos, a gente vai analisar desses aí também. Ó, a gente vê que esses dois triângulos têm um ângulo reto, beleza? E além disso, assim como no caso anterior, a gente vai ter que esse ângulo aqui, ó, ABH, vai ser congruente a esse ângulo aqui, ABH. Né? ABC igual a ABH. Então, se a gente marca, na verdade, esse ângulo aqui é congruente a esse aqui, tem a mesma medida. E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez antes. A gente vai olhar quais são os lados homólogos e vai fazer uma relação de proporcionalidade, tá bom? Como esses triângulos eles têm dois ângulos congruentes, eles também são semelhantes pelo caso AA. Então, o que a gente fez aqui? Ó? A gente estabeleceu C sobre A igual a M sobre C. Por quê? Ó, vamos começar aqui por debaixo. Qual que é o lado homólogo ao lado AB? AB é homólogo ao lado BC, porque tem um ângulo vermelho e um ângulo azul. Então, C sobre A, ó, a medida desse lado, C sobre a medida desse lado, A. Agora vamos olhar para esse aqui de baixo. BH. Qual que é o lado homólogo nesse triângulo aqui ao BH? Ó, tem um ângulo azul e um ângulo reto. Então, azul e reto. Então, é o lado AB. Então, M, que é a medida desse lado aqui, sobre C, que é a medida desse lado daqui. Ok? Então, a gente fez a mesma proporção. Desculpa, a gente fez a proporção de uma maneira equivalente que a gente fez anteriormente. O que a gente faz agora? Multiplica cruzado. Então, C ao quadrado é igual a AM. Ok, então a gente tem essas duas relações aqui. Para que a gente usa isso agora? Então, a gente vai pegar esse lado aqui e vai somar com esse lado aqui. Então, vamos somar isso com isso aqui. Como é que vai ficar? Ó, C ao quadrado mais B ao quadrado dá AN mais AM. Né? Somei esses dois aqui, ó, AN mais AM, B ao quadrado mais C ao quadrado. Ok? Agora nós vamos fazer, usar a técnica da distribuição. Então, a gente pode escrever isso aqui como A vezes N mais M. Percebe que se a gente fizer chuveirinho aqui,
né, a distributiva, a gente vai chegar na mesma coisa, ok? E agora, o que a gente faz? A gente não sabe quanto é n, não sabe quanto é m, mas a gente tem uma informação. Olha aqui para a figura de cima. Quanto é que é n mais m? N mais m tem o valor igual a A. Ó, tem a mesma medida. Então, a gente pode transformar esse n mais m em A. Então, c ao quadrado mais b ao quadrado igual a vezes A. E dessa forma, c ao quadrado mais b ao quadrado igual a ao quadrado. A gente provou o teorema de Pitágoras. Aí vocês me perguntam, ué, mas antes não era a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado? Por que o c está no outro lado agora? Então, na verdade, como eu falei anteriormente, as letras que a gente usa não vão fazer diferença na fórmula. O importante é que o cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado seja igual à hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa aqui está sendo usada com qual letra? A hipotenusa está sendo usada com a letra A. Então, por isso que ficou c ao quadrado mais b ao quadrado, que são os catetos, é igual à hipotenusa ao quadrado. Ok? Então, lembrando mais uma vez, não é preciso que vocês decorem essa fórmula desde o começo, mas vocês têm uma ideia de como que ela foi chegada, para não parecer que que alguém inventou essa fórmula e descobriu um dia. Não, as pessoas provaram, e a partir do momento que um matemático ou alguma outra pessoa prova uma fórmula, ela passa a ser usada. Ok? Então agora vamos olhar alguns exemplos de aplicação dessa fórmula. Ó, exemplo. Durante uma caça ao tesouro, uma pessoa anda 15 metros ao norte, depois 20 metros ao leste, até encontrar um baú. Então ela vai andar ao norte e depois ao leste. Né? Leste, para vocês que têm dificuldade nas direções igual a mim, leste é para a direita, ok? Então, até encontrar um baú. Qual era a distância da posição inicial dessa pessoa ao baú? Então ela andou norte, depois leste, e a gente queria saber, na verdade, se ela tivesse andado direto, né, em linha reta, do ponto inicial ao ponto final, qual seria essa distância? Então aqui a gente tem como representar como essa figura aqui. Ó. A pessoa começou aqui, nesse ponto P, depois ela andou ao norte, 15 metros, chegou no Q, depois andou para o leste, 20 metros, chegou ao B. O que a gente quer descobrir é a distância do ponto inicial ao ponto final. A distância aqui desse PB, que a gente vai chamar de X nesse exemplo, ok? Então, primeiro a gente sabe que PQR é um triângulo retângulo. Por que é retângulo? Porque a pessoa andou para o norte e andou para o leste. Quando a gente faz isso de andar nessas direções, a gente está fazendo um ângulo de 90 graus, ok? Logo, é um triângulo retângulo. E se é um triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Então, fazendo esses quadrados aqui, 15 ao quadrado dá 225, 20 ao quadrado dá 400, e somando, x ao quadrado é igual a 625. Agora, para calcular o valor de x, basta fazer a raiz quadrada. Então, x é igual a raiz de 625, aqui está errado, aqui é só x, tá bom? Então, x é igual a 25. Então, x vai ser 25, logo a distância inicial vai ser de 25 metros. Então é isso, gente. Assim que se aplica o teorema de Pitágoras. Vamos ver mais um exemplo de aplicação desse teorema. Exercício 2. Algum tempo depois de partir do solo, um avião percorreu a distância de 5.000 metros na posição inclinada em linha reta. Em relação ao solo, percorreu 3 km. Tá? Então ele foi subindo o avião. Foi subindo. Só que ele está subindo 5.000 metros nessa direção ali, diagonal. Em relação ao solo, ele percorre 3 km. Tá? Se você for olhando pelo solo na horizontal, ele percorreu 3 km. Determine a altura do avião nesse momento. A gente pode, primeiro, notar que as unidades de medida que estão sendo usadas são diferentes. Eu estou falando metros e quilômetros. Quando a gente trabalha com unidades de medidas que são diferentes, a gente tem que mudar para a mesma unidade de medida, ok? Então, eu passei ali de 3 km para 3.000 metros. Lembrando que para você passar de quilômetros para metros, você tem que multiplicar por 1.000, ok? Então, a figura vai ficar mais ou menos assim, ó. O avião, ele estava partindo aqui do aeroporto, né? Diagonalmente, e ele sobe 5.000 metros,
mas na horizontal ele percorreu 3.000 metros. Para a gente descobrir a altura, como esse triângulo vai ser um triângulo retângulo, basta a gente usar o teorema de Pitágoras. Então a gente sabe que cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, 5.000 ao quadrado é igual a 3.000 ao quadrado mais y ao quadrado. Eu chamei de y agora só para não ficar a mesma letra, mas a gente pode chamar de qualquer letra, não tem problema. Então, fazendo os quadrados, 25 milhões é igual a 9 milhões mais y ao quadrado, né? 5.000 ao quadrado dá 25 milhões, 3.000 ao quadrado dá 9 milhões. E aí, continuando, y ao quadrado é igual a 25 milhões menos 9 milhões, y ao quadrado é igual a 16 milhões. Agora, aplicando a raiz quadrada, y é igual a 4.000. Então, na verdade, a altura do avião vai ser de 4.000 metros naquele momento. Uma dúvida, eu poderia passar para quilômetros em vez de passar para metros? Sim, você poderia fazer a conta. Na verdade, se você passa para quilômetros, até ficaria mais fácil. Então, em vez de passar esse 3 quilômetros para 3.000 metros, eu poderia passar esses 5.000 metros para 5 quilômetros, dividindo por 1.000. E aí a conta ficaria bem mais fácil. Então, se vocês puderem fazer aí em casa, tentem fazer, vocês vão ver que a conta vai sair bem mais simples. E o resultado vai dar exatamente igual, 4 quilômetros ou 4.000 metros. Beleza, gente? Então, é isso. Gostaria de agradecer aí. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham curtido a aula. Qualquer dúvida, eu vou estar aí disponível para tirar as suas dúvidas, para resolver qualquer questão que vocês possam ter. Tá bom, então, gente? Muito obrigado e tchau, tchau.